Sejam bem-vindos à parte 3 da Masterclass sobre recuperação de créditos tributários. E eu estou aqui hoje com o professor Marcos Lima, onde nós vamos responder as questões, as dúvidas que vocês colocaram para a gente nos comentários e vamos esclarecer aqui a maior parte dos seus questionamentos. Então vamos lá, vai ser um bate-papo bem prático, onde a dúvida que foi enviada pelo colega pode provavelmente ser a sua e pode ser a chave para que você comece a prestar o serviço de recuperação de crédito tributário, seja na esfera administrativa ou na esfera judicial. Professor Marcos, vamos lá então. Bom, professor Marcos, eu estou aqui com a pergunta do João Carlos. Ele faz o seguinte questionamento: eu posso fazer a recuperação de créditos administrativa sem a participação de um advogado? Sim, João Carlos, sem dúvida nenhuma. A participação do advogado, ele entrará apenas no processo judicial. Mas isso não quer dizer que o próprio advogado também não possa fazer o administrativo. Então, o profissional que conhece da legislação tributária, que conhece do procedimento tributário, fiscal, ele conseguirá fazer a recuperação de crédito tributário, sem necessidade de um OAB, um CRC, um CRA, etc. Ele tem que conhecer da norma tributária. Marcos, a pergunta aqui da Sâmia, que é a próxima, ela talvez foi a pergunta que mais se repetiu no vídeo 1 e no vídeo 2 da Masterclass. Afinal de contas, existe algum software, existe alguma planilha inteligente, existe algum meio de eu fazer de maneira mais rápida e mais prática o levantamento do crédito tributário? Bom, ferramentas existem, sem dúvida nenhuma, tecnológicas sobretudo, sistemas que existem no mercado de busca do DAS, de levantar, de planilhar, de busca do SPED, de levantar, de planilhar. Isso vai existir. O grande ponto aqui é como você transforma esse trabalho de forma otimizada. Então, você pode usar tanto ferramenta tecnológica como sistema, mas como uma planilha utilizando recursos dinâmicos. Então, você pode usar planilhas, você tem que usar alguma ferramenta para otimizar. Mas sim, existem sistemas especializados no processo. E você tem alguma ferramenta dessa, professor? Fora aquela planilha que você disponibilizou, você tem alguma mais robusta, mais desenvolvida? Nós utilizamos ferramentas robustas, um sistema específico, na verdade 2 sistemas específicos, onde a gente consegue levantar esse crédito de maneira muito rápida e consistente. Bom, nós temos agora a pergunta da Letícia, que ela diz o seguinte: qual que é o tempo médio para fazer o levantamento dos créditos dos últimos 5 anos? Dependendo do tipo de empresa, você leva entre 1 a 2 dias. Então, Marcos, é muito rápido? Sim, é muito rápido, tendo ferramenta tecnológica, no máximo 2 dias. Excelente. Então, nós temos agora a pergunta do Paulo, que ele diz o seguinte: até a gente comentou sobre isso no primeiro vídeo, mas aproveitando aqui para você que está na terceira parte da Masterclass, o professor Marcos vai responder novamente. Paulo perguntou: professor, qual é o tempo médio para recebimento do valor restituído no pedido feito dentro do ECAC? Bom, falando de empresas do Simples, você tem a possibilidade, por exemplo, da IN 1717 na Receita Federal, que você tem lá um prazo médio de 60 dias. Via de regra, 60 dias. Então, isso na prática acontece também, aconteceu em várias situações que nós já trabalhamos, e é um negócio assim, você fica até abismado, né? Ser Receita Federal ser tão rápido. Mas tratando de empresa do Simples, uma média de 60 dias. Empresas normais, via de regra, vai para o período prescricional, e aí palpita-se muitas vezes por compensação e não restituição. Bom, agora a pergunta do Lucas, ele diz o seguinte: professor, eu preciso ter registro no Conselho de Contabilidade para fazer o processo de recuperação de créditos na esfera administrativa? Não há necessidade de você ter um registro no Conselho, seja contabilidade, seja administração, seja OAB para advogados. Você precisa ter conhecimento na legislação tributária. Em nenhum passo do processo burocrático dentro da plataforma ou das plataformas você precisa inserir um código de conselho, seja ele qual for. Então, basta entender. Você, empresário, por exemplo, você tendo o conhecimento da legislação, você consegue fazer do seu próprio negócio. Bom, e a última pergunta aqui, Marcos, é a pergunta da Luana, que ela diz o seguinte: professor, não tenho profundo conhecimento técnico na área fiscal. Consigo fazer o processo de recuperação e de levantamento de crédito? Bom, é possível sim. No entanto, a capacitação é o que nós mais indicamos.
Porque você cria conhecimento base para você buscar onde você deve fazer o cálculo. Então a capacitação é o ponto mais importante para que você possa começar. E até para dar segurança na hora de conversar com o empresário e captar aquele cliente. E aí o conhecimento lhe dá a segurança. Portanto, o conhecimento básico, eu diria que você teria que entrar dentro de um conhecimento intermediário, e aí é um estudo, para que você possa então conseguir buscar esse crédito. Conseguiu engrenar o processo é naturalmente mecânico. Bom, Marcos, eu queria que você agora desse as suas dicas finais. Eu selecionei aqui as principais dúvidas e também que você falasse para quem está nos assistindo como que você vai abordar esse conteúdo da recuperação de crédito na esfera administrativa dentro do nosso programa de recuperação de créditos tributários. Vai ser prático, você vai entregar essa planilha mais robusta, você vai dar detalhes do processo de recuperação, você vai mostrar na tela, compartilhando como é que faz a restituição e compensação. Quero que você deixe essas dicas finais e fale um pouco sobre como que esse conteúdo será abordado. A abordagem do conteúdo no programa de recuperação de crédito tributário é 100% prática. Da minha parte, vai ser 100% prática. Então, a gente vai trabalhar em duas vertentes. A vertente do Simples Nacional e a vertente das empresas normais. Então, se você já percebeu, é essa pegada que nós vamos ter. Então, eu vou lá na empresa do Simples, vou entender o PGDAS, vou buscar na Defis, vou levantar, vou planilhar, vamos usar formatos dinâmicos. Ah, Marcos, mas eu estou começando agora, eu não tenho recurso. Usa a nossa planilha que vai te ajudar muito. Então, você vai entender, planilhou os últimos 60 meses, vou entrar no ECAC contigo, vou explicar onde é que faz, vou dizer como é que faz e você vai ver a grid de tributos dentro do ECAC, de como é que estava antes, de como é que ficou agora. Então, a gente vai entender todo esse processo prático para as empresas do Simples Nacional, sobretudo, inclusive, cadastro de produtos. Que eu preciso fazer uma análise, classificar se é monofásico, se é ST, se é alíquota zero, se é isenção. A gente vai entender em quais tabelas a gente vai buscar esses dados. E para o ICMS da mesma forma. E nas empresas normais a gente vai entender DCTF, PERDECOMP e qual é o viés da recuperação de crédito nos SPEDs, contribuições, fiscal, ECF. Entendendo essas obrigações acessórias, nós vamos partir para a recuperação, compensação das empresas normais. E aí trabalhar a PERDECOMP em cima disso. Lembrando, PERDECOMP não tem para as empresas do Simples. Hoje é um processo de compensação dentro da plataforma. E PERDECOMP é para as empresas normais. Excelente, Marcos. Muito obrigado pela participação. E você aí continua nos acompanhando, que agora eu vou trazer o professor Felipe Teixeira para ele esclarecer as dúvidas também enviadas por vocês que estão participando da Masterclass. Nós já voltamos. Bom, pessoal, vamos continuar aqui a nossa Masterclass, agora na nossa terceira parte, tirando dúvidas, agora com o professor Felipe Teixeira. E aqui eu recebi a pergunta da Silvana, que ela diz o seguinte: professor, qual é a melhor modalidade de ação para restituir créditos tributários? Nós temos basicamente, Silvana, né? Isso. Nós temos basicamente, Silvana, dois tipos de ação para restituir o crédito tributário. A gente pode optar pelo mandado de segurança ou pela ação ordinária de repetição de indébito. Na grande maioria das vezes, se opta pelo mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação que requer que o direito seja líquido e certo. Então, a gente utiliza o mandado de segurança mais para aquelas teses que já estão consolidadas. A grande vantagem do mandado de segurança é não haver risco de condenação em honorários sucumbenciais, que é aquele honorário que, quando uma parte perde o processo, ela é obrigada a pagar para outra. São honorários que o juiz fixa um percentual de acordo com o que estabelece o Código de Processo Civil. Se você perder o mandado de segurança, você não é obrigado a pagar honorários sucumbenciais para outra parte. Já na ação ordinária de repetição de indébito, de restituição, quando uma parte perde a ação, ela é obrigada a pagar, no caso para a União Federal, caso ela esteja pretendendo restituir um tributo federal, ela vai ser obrigada a pagar honorários sucumbenciais estabelecidos pelo juiz para a União Federal. Então, na grande maioria das vezes, o mandado de segurança ele se mostra como ação mais vantajosa para esse caso de restituição de tributo indevidamente pago ou pago a maior. Professor, nós temos uma pergunta aqui do Caio César, que ele pergunta o seguinte: sou recém-formado, sem experiência na área tributária. Consigo atuar com recuperação de crédito tributário? Boa pergunta. Caio, a gente sempre fala que
a área fiscal não é uma área para amadores, não é verdade, professor Felipe? Sem dúvidas. Então é uma área que requer de quem atua nela constante atualização e preparo. E é por isso que a gente está aqui preparando, fazendo esse curso de recuperação de crédito tributário para vocês. Então a gente imagina que com esse curso seja possível que você atue nessa parte de recuperação de créditos tributários, inclusive com ações judiciais. Tanto para quem já é advogado há um tempo e não atua nessa área tributária, quanto para você que está dizendo que é recém-formado. Contudo, repito, é uma área que requer constante atualização, não é uma área para amadores. Então tem que estar o tempo todo estudando e se atualizando, até porque, propriamente em relação a essas teses, os tribunais continuam dando decisões o tempo inteiro, tanto na esfera administrativa do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, quanto no próprio STF e nos tribunais inferiores, que ainda estão discutindo e decidindo algumas matérias relacionadas a essas teses que nós vamos discutir também. Bom, o Pedro mandou aqui uma pergunta dizendo assim: professor, quero começar. Quais teses eu devo escolher para trabalhar? Pedro, as teses que você deve escolher para trabalhar, principalmente porque você está começando e você tem que ganhar segurança, você tem que ganhar autoridade no mercado, são aquelas teses que já estão consolidadas. Então, aquelas teses que já foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ou pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Então, são aquelas teses que dificilmente vão ser perdidas pelo contribuinte, que não vão te gerar, portanto, um desgaste no mercado. Então, escolhe aquelas teses que já estão pacificadas nos tribunais, como, por exemplo, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ou as teses das verbas indenizatórias que já foram julgadas pelo STJ em sede de recurso repetitivo, só para a gente dar um exemplo por onde você deve começar. Bom, Felipe, a Sandra mandou a seguinte pergunta: consigo fazer sozinho os levantamentos? Sandra, se você for advogada, não. Acho muito difícil você conseguir fazer sozinho esses levantamentos. O ideal, a gente já inclusive falou sobre isso em outra ocasião, é você fazer uma parceria aí com um contador, uma contadora, né? Essa simbiose aí, essa parceria é muito interessante porque as duas partes saem ganhando, o trabalho fica mais bem feito, fica mais seguro e quem ganha não são só os profissionais, advogado e contador, mas principalmente a empresa que vai ficar feliz e que vai aí divulgar o seu trabalho para outros empresários, para outras empresas. E é bom lembrar, um trabalho bem feito ele é divulgado para uma ou duas pessoas, um mal feito é divulgado para 10 ou 20. Professor Felipe, para a gente encerrar, eu queria que você desse aí alguma dica, alguma recomendação final para quem está participando aqui da nossa Masterclass e também comentasse um pouco se tudo isso que a gente está abordando vai ser melhor explorado no nosso curso de recuperação de créditos tributários. Com certeza, a gente vai explorar pontos que estão sendo discutidos hoje em dia no judiciário e que são essenciais para o profissional que quer atuar na área de recuperação de créditos, na parte judicial, na parte administrativa. A dica, e repito, porque já falei, é estar sempre se atualizando, porque essa área fiscal é uma área de constante mudanças. Então, professor, não dá para passar um mês sequer, ou talvez uma semana sequer, sem estar estudando, sem estar se atualizando, sem buscar canais de atualização na área fiscal. E aí uma dúvida minha para a gente encerrar e até para promover aqui um pouco essa discussão é, no curso, você vai abordar de maneira prática, o pessoal vai ter acesso ali a um modelo de petição, vai ver como é que ele deve agir em todas as etapas do processo? Com certeza, nós vamos apresentar modelos de petição no curso e especialmente nós vamos tratar de pontos que não podem ser esquecidos nessa ação judicial. Pontos que, se forem esquecidos, podem trazer prejuízo para o contribuinte. Então, nós vamos falar desde o ajuizamento da ação judicial até o momento da compensação dos créditos quando do trânsito em julgado da ação judicial que busca aí restituir esses créditos tributários. Vamos do início até o fim. Na verdade, o início é
a assinatura, a negociação do contrato junto ao cliente. Esse é o início. E o final aí é o recebimento dos honorários por parte do profissional. Professor Felipe, muito obrigado. Vamos continuar aqui a nossa Masterclass de recuperação de créditos tributários, ainda respondendo dúvidas e questões enviadas pelos nossos alunos. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui na parte final desse terceiro vídeo da nossa Masterclass de recuperação de créditos tributários, onde agora eu vou responder as perguntas que foram mandadas para mim, de vocês que estão nos acompanhando ao longo desses 3 vídeos. Vamos lá, então. A primeira pergunta que eu tenho aqui é a do Ricardo, que ele diz o seguinte: professor, é fácil fechar clientes? Bom, Ricardo, fácil não é nada nessa vida, né? Mas imagine o seguinte: chegar para alguém e dizer para ela que dentro do arquivo morto dela, dentro daquele monte de papel que está lá entulhado da empresa, pode existir valores a restituir, a devolver para ela, com certeza, se você usar técnicas de venda, estratégias de vendas e usar uma linguagem persuasiva que demonstre para o empresário como aquilo pode ser benéfico, pode representar uma vantagem competitiva, pode representar uma maior lucratividade, de maneira bem prática, pode representar dinheiro no bolso da empresa, sem dúvidas, é bem mais fácil de você criar uma relação inicial com esse empresário e, consequentemente, ganhar a sua confiança e, principalmente, mostrar valor. Por quê? Porque quando você fizer esse processo de restituição e compensação e conseguir não só falar, mas traduzir aquilo que você falou em números e, na prática, em valores para ele, então, sem sombra de dúvidas, você vai perceber que a sua relação com esse empresário vai ser saudável, de confiança e de parceria. A segunda pergunta que eu tenho aqui é a pergunta do Douglas, que diz o seguinte: professor, quanto cobrar por esse serviço? Bom, Douglas, eu também já falei aqui logo no início que normalmente nós praticamos de 10% a 30% do valor restituído ou compensado a título de honorário. Como que se dá essa negociação? Essa negociação se dá, obviamente, com base no montante do crédito levantado. Por exemplo, se o montante do crédito levantado foi de R$50 mil, obviamente que para você que teve todo o trabalho de analisar os 5 anos, de analisar todas essas competências, de fazer o trabalho de retificação, fazer o pedido de restituição, para que isso seja vantajoso para você, você vai ter que negociar um percentual maior. E aí a gente insiste que durante a negociação comercial com o empresário, você pode sim barganhar um percentual maior de até 30%. Agora, quando o montante do crédito levantado ele já é bem alto, vamos por exemplo supor que o montante levantado foi de R$500 mil administrativo, aí com certeza não precisará mais dos 30% para que o teu ganho seja significativo. Então você acaba tendo uma margem para flexibilização dessa cobrança. Então você vai poder diminuir ali para 20%, 15%, a depender do valor. Então é uma questão de negociação comercial. O que eu posso lhe afirmar é que os ganhos eles são muito significativos e muito reais. Mesmo você que nunca fez, se amanhã você chega na farmácia da sua esquina, no mercadinho aí do seu bairro, no posto de combustível e consegue fazer esse levantamento de crédito, rapidamente você vai ter esse dinheiro de volta nos cofres da empresa e, consequentemente, você vai conseguir transformar isso em honorários de maneira muito rápida. Bom, agora a pergunta da Patrícia é o seguinte: professor, fiz o processo de restituição de crédito para um cliente. E agora? Bom, Patrícia, como eu disse anteriormente, esse trabalho ele acaba sendo, dentro de uma esteira de produtos, um trabalho de porta de entrada. Por exemplo, hoje, boa parte dos nossos clientes de contabilidade, eles vieram por conta do trabalho de recuperação de créditos tributários, aonde o primeiro serviço que foi vendido para ele foi essa restituição tributária, aonde o empresário que não nos conhecia, nos conheceu através de um trabalho que devolveu o dinheiro para ele e que a gente só foi remunerado exatamente no êxito, quando ele ganhou esse dinheiro de volta. Então inicia-se ali uma relação de confiança. Consequentemente, você pode, a partir de uma estratégia empresarial e comercial, prestar outros serviços, vender outros serviços para essa empresa.
Então é normal que depois da recuperação de créditos tributários, a gente venda consultorias financeiras, a gente venda consultorias tributárias, venda uma revisão de cadastro de produtos, partindo do pressuposto de que ele não quer mais, como ninguém quer, continuar pagando o tributo indevido a maior e até mesmo vendendo o serviço de contabilidade ao final desse serviço inicial, onde a relação de confiança já foi construída e, consequentemente, você consegue ali ter uma reciprocidade, ter uma relação de maior confiança com esse empresário. Fala, galera que está acompanhando aqui a nossa Masterclass. Antes de nós encerrarmos o terceiro vídeo, eu vou apresentar aqui um pouco para vocês a prática da montagem da estrutura comercial, que vai ser responsável pela captação dos clientes, pela conversão desses clientes. Bom, é muito interessante porque eu tive que aprender na prática que a área de vendas, ela é científica, ela não é simplesmente algo aleatório, que simplesmente porque você é desenrolado, porque você se comunica bem, você tem bons resultados. Então, o que a gente precisa entender é que existe um funil de vendas. E esse funil ele tem um topo, um meio e um fundo de funil. No topo do funil é o momento onde você faz a atração desse cliente. Ou seja, nessa etapa inicial aqui de atração, muitos clientes eles vão entrar. Só que, por que é um funil? Porque a quantidade de clientes que chegam no meio de funil, que é o momento do aquecimento, já diminui. E a quantidade de clientes que chega no fundo do funil, que são aqueles que você faz a efetiva conversão, o fechamento do contrato, já diminui ainda mais. Quando a gente fala de recuperação de créditos tributários, aqui na nossa empresa a gente fecha vários contratos de recuperação todos os meses, utilizando essa estratégia de funil. Como é que nós fazemos? Nós fazemos da seguinte forma: nós temos um consultor que ele tem uma meta diária de ligações. Óbvio, se você está começando agora, você pode chegar para mim e dizer: professor, eu ainda não tenho uma equipe, quem vai fazer sou eu essas ligações. Então eu sugiro que você estabeleça uma meta diária menor. Então você pode botar aí uma meta de fazer 10 ligações todos os dias, ligações de topo de funil, de atração, onde você vai usar um script, uma linguagem básica para converter em uma reunião. Então, você vai ligar para 10 suspects, né, que são suspeitos clientes, são possíveis clientes para a tua recuperação de créditos. Por exemplo, a gente já disse aqui alguns tipos de suspects, autopeças, farmácias, mercadinhos. Então você vai ligar para 10 autopeças todos os dias. Depois você vai percebendo que você vai conhecendo esses empresários, sabendo o nome da empresa, sabendo o nome do empresário. A partir desse momento, aquele possível cliente se torna um prospect. Ele já é alguém que iniciou uma prospecção ativa. Você vai ver que quando você fizer isso de maneira diária, utilizando essa planilha de indicadores, todos os dias você vai ter alguém para ligar, por exemplo, 5 prospects para ligar todos os dias. Você também pode criar um indicador de ligação para indicações. Existe, pessoal, uma estratégia que eu vou apresentar para vocês mais profundamente no nosso curso de recuperação de créditos, que é uma estratégia de criar uma máquina de indicações, inclusive utilizando o setor comercial de maneira bem ativa. As indicações, elas já são clientes que entram aqui do meio do funil para o final. E aí você vai deixar sempre propostas nesses clientes e você pode estabelecer uma meta diária de ligações. Então eu coloquei aqui uma rotina de alguém que, por exemplo, tem pouco tempo, então coloquei só 20 ligações. 20 ligações você consegue fazer em 1 hora e meia. E aí você vai fazer isso diariamente. Todos os dias você vai fazer 10 ligações para suspects, 5 ligações para prospects, 2 ligações para indicações, 3 ligações para quem tem proposta aberta e vai estabelecer uma meta aí de agendar 3 reuniões por dia. Percebam que o que é que acontece num parâmetro aqui do mês de agosto que tem 21 dias. Se você ligar para 10 suspects todos os dias, no final do mês você ligou para 210. Se você ligar para 5 prospects, você ligou para 105 pessoas. Se você pedir 2 indicações a amigos, parceiros, você tem 42 indicações. E você deixou aí pelo menos 63 propostas. Ou seja, a probabilidade de que aquele cliente que entrou no seu funil foi atraído por ele por conta de uma ligação, utilizando um script certo, bem voltado para o avatar
específico dos teus produtos, que no nosso caso são empresários, eles foram aquecidos e se transformaram em clientes. Então, essa é a nossa planilha de acompanhamento de indicadores diários, que estará disponível também para vocês aqui na Masterclass, e eu te convido a não deixar de assistir a próxima aula da nossa Masterclass. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui o terceiro vídeo da Masterclass de recuperação de crédito tributário. A gente abordou ao longo desses 3 vídeos, desde o começo da nossa história com relação à recuperação de crédito, abordamos a prática da recuperação na esfera administrativa e também na vertente judicial. E agora, cada vez mais, você que está nos acompanhando está se sentindo apto a prestar esse tipo de serviço e deve estar até meio ansioso para colocar a mão na massa. Mas antes disso, eu preciso que você não perca o 4º vídeo da série Recuperação de Créditos Tributários. Nesse último vídeo, eu vou te apresentar o programa de recuperação de créditos tributários, algo que pode mudar completamente a tua vida, a tua história e principalmente os teus resultados, porque você vai ser apresentado a um método e uma estratégia que vai te ensinar de maneira prática e objetiva a implementar tudo, absolutamente tudo que você viu aqui durante a Masterclass a partir do dia seguinte. A gente vai praticamente pegar na tua mão e te acompanhar durante uma jornada de aprendizado e de conhecimento que vai te transformar num consultor tributário que vai conseguir prestar consultorias tributárias de recuperação de créditos administrativo e ou judicial, sendo você advogado, seja você um contador, mesmo que você seja recém-formado, mesmo que você não tenha profunda experiência na área, eu te recomendo, assiste o próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que nós vamos te entregar e eu quero te ver lá. Até já já.